livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom para todos, começando agora, estamos ao vivo na TVT e na Rádio Brasil Atual 98,9. Se você quiser mandar algum comentário para a gente, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma crítica, é só mandar no facebook.com/RedeTVT ou youtube.com/RedeTVT. Hoje a gente conversa daqui a pouquinho com William De Luca, jornalista, para fazer uma análise das principais notícias do dia. Vamos ter participação de Lejane Merhan, sociólogo e escritor, para falar um pouquinho sobre contexto internacional e pandemia de coronavírus. Conversamos também com a Rede Nossa São Paulo, Carolina Guimarães, traz um debate para a gente sobre desigualdade. E Laurindo Lalo Leal Filho, para a gente falar um pouquinho sobre como a imprensa, a grande imprensa, a mídia corporativa, tem feito a cobertura dos desdobramentos políticos pós-demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Tudo isso daqui a pouquinho. Antes, vamos para as principais notícias. Jair Bolsonaro revogou agora há pouco a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Uma reação à suspensão do nome pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que aconteceu hoje pela manhã. Numa decisão liminar, Alexandre de Moraes atendeu ao mandado de segurança do PDT e cancelou a nomeação de Ramagem que foi feita por Bolsonaro. O PDT denunciava a intenção do chefe do executivo de interferir na Polícia Federal para proteger a ele mesmo e familiares que estão no alvo de investigações. Lembrando que Ramagem é amigo do clã Bolsonaro. Essa posse aconteceria hoje à tarde, foi cancelada, portanto. O Brasil registrou um novo recorde de mortes ontem, em 24 horas. Foram 474 mortes pelo novo coronavírus. O país já tem, no todo, 5.017 vítimas fatais, um número maior do que o que foi registrado na China, que é considerada o marco zero dessa epidemia, dessa pandemia. Jair Bolsonaro foi questionado sobre esse número e respondeu, e daí? Vamos ver. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil e daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Por decreto, hoje, Bolsonaro ampliou a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante esse período de enfrentamento ao novo coronavírus, aumentando, assim, o número de pessoas que podem circular. Entre as atividades consideradas essenciais agora estão comércio de bens e serviços, locação de veículos e atendimento ao público em agência bancária. O decreto considera a decisão do STF e deixa claro, no entanto, que estados e municípios decidem sobre seus territórios. Ontem, após muita insistência de jornalistas que questionavam o ministro da Saúde sobre essa explosão do número de mortes por coronavírus, Nelson Teich falou num agravamento da situação. Vamos ver. Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior, como um quadro de pior, e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução. Além do presidente, do ex-ministro da Justiça, agora o ministro da Educação também é alvo de inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello determinou investigação de Abraham Weintraub pelo crime de racismo. Em abril, Weintraub insinuou que a China teria interesse econômico e político com a pandemia do novo coronavírus. E Weintraub ironizou o sotaque dos chineses nas redes sociais. Agora, então, é alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar sobre tudo isso com o jornalista e ativista William De Luca. Oi, William, tudo bom? Tá em casa? Oi, Thalita, tudo bem? Eu tô com o cabelo comprido já, você vê? Eu tô há 45 dias em casa, eu não consegui... Se você pegar o vídeo meu conversando com você há umas 4 semanas atrás, eu tava
bem raspadinho, agora meu cabelo já cresceu já. Mas fora isso, estou aqui conseguindo ficar em casa e manter o isolamento social. Tem que tomar coragem e usar maquininha. Eu tenho visto muitas mulheres raspando o cabelo nesse período de isolamento também, como uma forma de mudar e de ser mais prático também, né? Mas vamos lá, vamos comentar o dia a dia da política. Vamos começar com essa fala monstruosa de Jair Bolsonaro, questionado sobre o número de mortes nas últimas 24 horas, lembrando 474, quase 500 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Ele responde: e daí? Como você viu essa resposta? Eu, inclusive, ontem à noite, eu postei um vídeo da ex-presidenta Dilma Rousseff, desculpa, da ex-presidenta Dilma Rousseff, quando ficou sabendo do incêndio em Santa Maria. A Dilma ficou consternada, saiu da reunião, consternada, emocionada, com a voz embargada, para falar para o país, naquele instante, o quão grave tinha sido o incêndio lá na Boate Kiss, em Santa Maria. Eu postei esse vídeo para fazer uma comparação entre um estadista e um moleque. O Bolsonaro é um moleque. Com todo respeito aos moleques, aos jovens e adolescentes, o Bolsonaro não tem compostura para assumir esse papel para qual ele foi votado. Ele não tem como assumir a presidência da República. Ele diminui a figura na presidência da República quando ele desumaniza absolutamente algo que já matou mais de 5 mil pessoas no Brasil, que já matou mais de 300 mil pessoas no mundo. Uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia com as pessoas. Nunca foi visitar um hospital, nunca foi conversar com pessoas mais de perto. Isso demonstra que esse governo tem uma política de morte mesmo. A morte, seja por arma, seja por violência, seja por doença, parece ser o foco desse governo. Então, realmente, para o Bolsonaro, e daí? E daí? Porque não é a mãe dele, porque não é o pai dele, o tio, o avô. Com certeza seria diferente a postura e seria diferente o modo como ele ia falar sobre esse assunto. Mas acho que só reforça o que a gente já sabe há muito tempo. O Bolsonaro não tem compostura para ser presidente da República. Hoje, numa coletiva pela manhã, na saída do Palácio do Alvorada, ele falou sobre estados como o Rio de Janeiro e São Paulo, que adotaram isolamento e que têm tido muitas mortes. São Paulo, metade dessas 470 mortes vem do estado de São Paulo. Então, ele fez uma crítica a João Dória. João Dória respondeu, agora no início da tarde, no final da manhã, Dória respondeu esse e daí, e esse ataque feito ao governo do estado, e disse que Bolsonaro deveria visitar os hospitais onde as pessoas estão morrendo para conseguir se sensibilizar um pouco mais com a situação dessas pessoas, do povo brasileiro, né? Ele não tem o mínimo de sensibilidade que a gente espera, e aí a gente fala que o João Dória toma algumas atitudes coerentes, e já eu vou criticar o João Dória, mas ele fala o óbvio. É o óbvio que as pessoas estão fazendo, é o óbvio. O isolamento social funcionou no mundo todo. A nossa curva já estava começando a ficar estável. A gente já estava quase chegando na média. E aí a gente ia conseguir estabilizar o número de casos, o número de mortes. Mas não. O Bolsonaro incentivou as pessoas a saírem à rua, incentivou o fim do isolamento social, para que as pessoas ignorassem as quarentenas. E isso fez com que as pessoas voltassem para a rua. A cidade de São Paulo, por exemplo, de onde eu falo, já chegou a ter 70 e poucos % de isolamento nos primeiros dias de quarentena. Hoje tem 48%, tem menos de 50%. Então as pessoas são incentivadas pelo Bolsonaro, o governo não oferece saída para as pessoas para que elas fiquem em casa, como fizeram na Europa, fizeram nos Estados Unidos. As pessoas precisam ficar em casa mesmo, e o governo tem que sustentar as pessoas nesse período. É um período de crise sanitária, crise de saúde pública. Mas o Bolsonaro não assume seu papel nem como estadista, nem como gestor público, porque ele simplesmente não gera a parte política, falando para as pessoas ficarem em casa e participando disso que todo mundo tem participado com o mínimo de coerência. E também ele não tem a capacidade de gestão, já que
ele quer empurrar a crise para os estados, e eu sempre disse que esse era um movimento previsível do Bolsonaro. Ele ia ganhar de qualquer jeito. Se ele dissesse que caso os números do coronavírus não subissem muito, ele ia dizer, viu só, era só uma gripezinha e não precisava ter fechado tudo. Se os números subissem como estão subindo agora, ele ia culpar os estados e dizer, olha só, está morrendo gente e além disso, essa quarentena não serviu para nada e além disso, a gente está com os estados quebrados, com a economia quebrada. Então, essa pandemia é perfeita para essa construção de narrativas que o Bolsonaro e a equipe dele fazem, porque ele não ia perder de jeito nenhum. E isso é o importante para ele, é não perder a narrativa. Ele não se importa com as vidas, não se importa com a economia, não se importa com o emprego. O importante é manter a narrativa. Essa confusão de informações fez com que hoje, por exemplo, a pesquisa aponta que há um empate técnico entre quem defende o isolamento social e quem defenda a volta ao trabalho das pessoas fora da situação de risco, né? Então, parece que é 52 a 46. Mas é essa desinformação que faz com que as pessoas saiam de casa. Então, realmente muito complicado. E Bolsonaro desconsidera evidências e experiências do mundo todo. A gente lembra o prefeito de Milão, que num primeiro momento falou que imagina, não precisa fazer o isolamento, vamos todo mundo continuar a nossa vida normalmente, e voltou atrás, se disse arrependido, porque o número de mortes explodiu em Milão, e ele disse, não, agora, a partir de agora vamos fazer isolamento sim, porque é o que a ciência coloca que é importante nesse momento. Para além disso, eu queria conversar com você, William, sobre... Isso é o pior de tudo. O Brasil já tinha as experiências do mundo todo para olhar e para ver o que deu certo ou não. A gente já tinha Hong Kong, por exemplo, que fez uma super quarentena e teve poucos casos, poucas mortes. A gente teve Singapura, a gente teve a própria China, que fechou a cidade totalmente, ninguém entrava, ninguém saía. A Itália, como a Itália agiu depois desse pico, a França, a Espanha, a Europa toda, Portugal, que, por exemplo, tem conseguido controlar a pandemia muito mais que os seus vizinhos. Então, a gente tinha experiência do mundo todo, dava para se prevenir, dava para ter comprado teste, dava para ter montado hospital de campanha, dava para ter feito campanha de prevenção, mas essa narrativa não era interessante para o Bolsonaro. Então, as pessoas estão morrendo porque o Brasil não se preparou para essa pandemia, como podia ter se preparado. Com certeza. E daí me assusta muito essa fala na coletiva do Ministério da Saúde de ontem, que Nelson Teich fala sobre o agravamento da situação por conta desse número alto de mortes, e daí ele completa dizendo assim, olha, nos estados em que tem essa explosão dos números, continuaremos acompanhando para confirmar que é uma situação grave. Como assim? Quais as ações? O Ministério não apresentou nada até agora. Há uma semana, Nelson, há uma semana, já mais de uma semana que Nelson Teich assumiu o Ministério, a gente não vê ações práticas, contundentes, para barrar o avanço do coronavírus. Eu queria que vocês que comentam aqui ao vivo, vocês dissessem que ação o Ministério da Saúde tomou até agora para combater o coronavírus. Não existe ação, não existe plano, não existe nada. Bolsonaro trocou Mandetta pelo Nelson Teich, que deu a primeira coletiva ontem, inclusive, né? Ele tinha feito dois outros pronunciamentos, mas a primeira coletiva foi ontem. Isso mostra que o Bolsonaro trocou o Mandetta pelo Teich porque o Mandetta tinha mais popularidade que ele. E ele precisava de alguém menos empático e que não ofuscasse o brilho do Bolsonaro, já que, como eu falei algumas vezes, essa narrativa construída é o que importa para ele. Então, ele não podia ter ninguém maior que ele no governo. Mas é assustador, assim, porque antes do Nelson Teich entrar, eu conversei com alguns médicos, 2 dias antes, quando começaram a falar sobre o nome dele, e os médicos falaram que ele é uma pessoa respeitada no meio da medicina, que ele é um estudioso, mas e que ele provavelmente iria estudar os métodos que rolaram na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, para fazer o combate da doença. E aí todos eles estão me dizendo agora, a gente está muito decepcionado. O Nelson Teich
está fazendo apenas o jogo político do Bolsonaro, mais nada. E o jogo político do Bolsonaro é não resolver o problema. Quanto mais grave for essa crise para ele, melhor será, porque ele vai poder jogar a responsabilidade nas costas do Dória, do Witzel, do governador de Santa Catarina, dos outros governadores, e isso é importante para a narrativa política dele, já pensando em 2022 e pensando nas prefeituras. William, só para finalizar, queria que você comentasse rapidamente a questão desse imbróglio em relação à Ramagem nesse momento. Então, primeiro o STF toma uma decisão de suspender a nomeação de Ramagem e agora há pouco, então, o Bolsonaro recua e ele mesmo retira essa nomeação de Ramagem para a Polícia Federal e também anula a exoneração da ABIN, ou seja, em tese, Ramagem volta para a direção da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, né? Tem coisas que a gente tem que comentar nesse país que a gente não acredita que vai comentar um dia. Uma dessas coisas é a nomeação do ministro da Justiça e do Ramalho. O Jorge Oliveira é padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro. Ele passou ano novo, ele é amigo íntimo do Bolsonaro, ele já trabalhou no gabinete do Jair Bolsonaro. Isso mostra que ele não tem nenhuma isenção para cuidar do Ministério da Justiça e, por consequência, a gente tem o Ramalho, ou tinha, pelo menos agora que essa decisão do Bolsonaro foi tomada, a gente tinha o Ramalho que era amigo íntimo, trabalhou no gabinete do Jair, trabalhou no gabinete do Flávio, é amigo, passou o ano novo com o Carlos Bolsonaro, e essa pessoa queria investigar essas pessoas, o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Todo mundo sabe que a demissão do Moro, além desse componente que eu já tinha dito, de ser maior do que o Bolsonaro, também tem um ponto importante. A Polícia Federal estava chegando nos filhos do Bolsonaro, o cerco estava fechando. E o Moro não queria que essa interferência acontecesse. A princípio, eu acho que o Moro queria que o Bolsonaro sangrasse também, mas isso é uma outra história. Então, não havia possibilidade de ter uma investigação minimamente equilibrada, minimamente correta, se você tivesse um amigo te investigando. E é isso que aconteceu com o Ramalho. Não espero que isso faça com que o presidente Jair Bolsonaro fique republicano de uma hora para outra e que ele vá escolher alguém tecnicamente. Provavelmente vai escolher um aliado político, ideológico, para esse cargo na PF, que é um cargo muito importante, mas vai aparelhar a PF para poder interferir nas investigações, que era o que ele queria desde o começo. William De Luca nos ajudando a entender tudo o que acontece na política nesse dia de hoje. William, agradeço demais. E olha, em relação ao cabelo, nem precisa cortar porque você está ótimo dessa maneira. Obrigado, Thalita. Pelo menos melhora a minha autoestima. Beijo para vocês. Um beijo, até a próxima, William. Tchau, tchau. Pessoal, vamos para a nossa próxima entrevista? Já, daqui a pouquinho eu leio alguns comentários que vocês estão deixando nas redes, tá bom? A gente está falando sobre essa pandemia do coronavírus e como ela tem evidenciado de forma dramática a profunda desigualdade social que existe no nosso país inteiro, em todos os estados, em vários municípios. Como transformar essa crise, então, essa crise sanitária, numa oportunidade para corrigir e reduzir essas desigualdades? É sobre isso que a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em cidade, a gente pensa que a cidade ela é um reflexo de várias construções. Uma construção histórica, uma construção de pessoas, de movimentos. Então, as cidades elas crescem a partir de centralidades, sejam sociais, religiosas, comerciais, e aí elas vão crescendo a partir disso. Então, eu acho que nesse momento, a gente, especialmente que a gente foi pego totalmente de surpresa, né? Ninguém poderia prever essa pandemia, a gente começa a notar o que foi construído e que estava funcionando e que mostra eficiente agora e realmente escancara
todos os desafios que a gente já tinha, a gente não consertou e fica ainda mais difícil e mais evidente. Então, eu acho que a gente tem esses dois lados. Então, de uma maneira, a gente vê, de um lado a gente vê que você já tinha secretarias, por exemplo, que tinham feito parcerias, que já estavam trabalhando conjuntamente, por exemplo, algumas ações da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com desenvolvimento urbano. Então, agora o trabalho emergencial está sendo conectado e está sendo muito interessante. Do outro lado, você vê como você tem várias deficiências. Óbvio que a desigualdade ela é multidimensional, então, quando você fala de desigualdade, você está falando de diversos temas, né, e diversas deficiências de acesso a serviços e também de infraestrutura, mas você começa a ver mais especificamente o que se coloca numa lente de aumento, assim. Então, realmente, por exemplo, o trabalho do território, o trabalho com dados. Então, eu acho que você consegue muito claramente ver essas duas frentes. E eu acho que quando a gente está nessa crise, eu acho que vale a pena a gente pensar numa analogia aqui, né? O Átila Lamarino trouxe muito claramente isso durante a fala dele, quando ele fala que se a gente, quando você compara o terremoto do Haiti com o terremoto do Chile, as diferenças na escala foram diferentes, mas no Chile morreu muito menos pessoa. E você pode pensar também, por exemplo, numa casa com goteira. A gente fica vendo as goteiras, a gente vê esse desafio, né? Mas a gente não trabalha estruturalmente, a gente sempre está trabalhando nas consequências e não na causa. E isso ficou muito claro agora. Eu acho também importante, quando você fala sobre as questões municipais, reconhecimento da importância dos territórios, ainda mais nesse momento em que a gente tem o governo federal com algumas diretrizes contrárias ao que mostra a ciência, ao que coloca a ciência como necessária nesse momento de pandemia de coronavírus que a gente passa. No entanto, existe uma autonomia por parte dos territórios, dos estados e municípios, para lidarem da maneira como acharem mais eficiente. Então, de fato, essa autonomia é bastante importante. Entender o território mais ainda, né? Com certeza, eu acho que as cidades mostraram um grande protagonismo nessa luta contra o coronavírus, e aí eu acho que a gente deve ir ainda mais, descentralizar ainda mais, tanto no nível da cidade, né, que é um nível estratégico, mas também no território. Então, esse ponto que você traz, ele é super importante. Eu acho que agora, com as várias iniciativas da prefeitura, eles estão cada vez mais buscando líderes comunitários, buscando entender as movimentações e as características e especificações do território para entender aonde pôr, por exemplo, uma pia, aonde são as comunidades que não são tão acessíveis, como que a gente consegue comunicar de uma maneira eficiente sobre medidas de higienização? É através de som? Como que a gente consegue, de maneira simples, chegar a algumas populações que, de repente, não têm acesso à internet? Então, eu acho que esse conhecimento territorial, ele é muito importante, ele está sendo valorizado nesse momento, e aí a gente tem que dar esse salto, que ele seja valorizado sempre, porque a gente vive numa cidade de São Paulo que ela é um mundo, né? A gente está falando de 96 distritos que são bastante diferentes, até dentro das suas próprias regiões elas são diferentes. Então, eu acho que esse conhecimento territorial é como a gente consegue responder verdadeiramente a essas demandas, para conseguir que essas pessoas tenham um mínimo e uma boa qualidade de vida, né? E daí você já colocou algumas vezes aqui para a gente essa expressão do janela de oportunidade. É disso que se trata, é uma janela de oportunidade para que problemas que estão sendo pensados agora, para que essas soluções sejam perenes, não sejam só para esse momento de crise que a gente enfrenta agora, mas que sejam cada vez mais elaborados e que durem mais. Exatamente, a gente tem que sair do assistencialismo, do emergencial, para uma transformação social. Então, como que a gente vai fazer esse salto? Eu acho que, assim, a gente começou a ver essas movimentações que foram muito importantes, né? Então, você começa a ver como é importante o papel do Estado como um ente facilitador,
como todos são responsáveis pelas articulações territoriais e pelo desenvolvimento sustentável da cidade, então você começa a ver um movimento muito interessante do setor privado, da filantropia doando, você começa a repensar, por exemplo, na poluição do ar, no que é o desenvolvimento sustentável, como as diferentes dinâmicas que foram acontecendo na cidade e que geralmente elas têm um peso, um custo muito importante, a gente não pode correr para voltar para o normal, porque não era normal, né? Esse normal tinha pesos diferentes para diferentes pessoas, né? Ele tinha custos que muitas vezes são custos intangíveis, mas que no final das contas eles são tangíveis porque eles esbarram na qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que a gente está fazendo várias indagações, vários questionamentos, e eu acho que esses questionamentos têm que ser colocados no centro do debate para a gente repensar esse desenvolvimento na cidade, porque a gente não pode voltar para o normal que não era normal. E toda essa nossa conversa, inclusive, vai ser tema de uma live realizada pela Rede Nossa São Paulo hoje às 5h30 da tarde, é isso? Exatamente, a gente vai fazer essa live com uma construção coletiva, a Rede Nossa São Paulo, Setúbal. Temos uma convidada, Evaniza Rodrigues, e vai ser facilitada pelo Wagner Silva. E aí a ideia é começar a construir isso, do emergencial à resiliência, para a gente pensar o longo prazo da cidade, para fortalecer essa consciência coletiva, para a gente levar todo esse conhecimento para as urnas. Esperamos que as eleições sejam esse ano, mas independente de quando elas sejam, a gente faz política no nosso dia a dia, e é importante que a gente leve todos esses aprendizados, e a live ela vai ser muito importante, participem, para a gente começar esse diálogo que vai render bastante nos próximos meses. Isso, a live chama do emergencial ao longo prazo, pensando a cidade para além da pandemia, e das convidadas vão debater oferta de leito hospitalar, banda larga, renda, habitação, transporte, violência e qualidade de vida. Inclusive, você falou da Evaniza, a Evaniza participou aqui com a gente, excelente, traz um debate sobre a questão da moradia, que é muito importante. Então, muito legal. Olha, se você quiser assistir, vou dar os canais. No youtube.com/canal em frente e no facebook.com/Nossa São Paulo. É isso, né, Carol? É isso mesmo. Espero todos lá. Todos convidados. É isso, um beijo. Bom sucesso para vocês nessa live. Obrigada, Carol. Obrigada, tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Pessoal, vou aproveitar agora para ler alguns comentários que vocês estão deixando aqui para a gente. A Clarice Lombardi falou assim: a saúde da população já está imersa no caos com esse governo genocida. TT Andrade, ainda bem que temos mídias não tradicionais como a TVT, que nos mostra as verdades que não são faladas nas outras emissoras. Obrigada, TT. A gente está sempre buscando outros pontos de vista, outras análises. Obrigada. Salete Coelho está com a gente sempre, né? Oi, Salete. O Júlio César é um novo membro do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, Júlio. Linda Lins, esse canal é de gente que sabe usar o cérebro. Portanto, ela mandou uma hashtag fora Bolsonaro. Rita de Cássia está com a gente. Oi, Rita. Silmara de Andrade Avelar, ela falou: De Luca, Thalita, Minas Gerais está sendo empurrada para a morte, com cada prefeitura agindo como quer. Manhuaçu, Minas Gerais, estão confiantes em mapas e subnotificações gritantes, um desespero total. Ela é de Manhuaçu, Minas, pelo que eu entendi. É triste saber de prefeituras, de fato, que estão, na verdade, rompendo com o isolamento nesse momento, que a gente sabe que é de crise, os especialistas falam um pico que ainda vai ser em maio, junho, então não é o momento de romper isolamento social agora, né? A Zariada Gandel, boa tarde de Londres, está acompanhando, que bom. Carla Boom, na Holanda. Márcio Magalhães, o plano é deixar o maior número possível de idosos morrerem para diminuir o gasto da Previdência. De acordo com o Márcio, esse é o plano do governo. Magno Novaes, o ministro só analisa os números, ação nenhuma. E o Heraldo Luiz, evangelista dos Santos, falou assim: boa tarde a todos que assistem o canal. A necropolítica bolsonariana ameaça o país com esse jeito estúpido de governar. O posto Ipiranga e o vice seguem o mesmo caminho. Mandou fora Bolsonaro. E a gente já falou bastante sobre essa necropolítica do governo Bolsonaro aqui, sobre como o governo segue, de fato, todos os passos dessa necropolítica e as indicações que configuram a necropolítica.
Vamos lá, vamos para a nossa próxima entrevista. Daqui a pouquinho eu leio mais comentários. A gente conversa agora. Na verdade, vou dar uma notícia antes, daqui a pouco chamo o nosso entrevistado. Ontem, no dia em que os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1 milhão de contaminados pelo novo coronavírus, o presidente Donald Trump criticou o combate do Brasil à Covid-19 e disse que estuda, inclusive, banir completamente a entrada de aeronaves comerciais provenientes do Brasil, como já fez com a China e com a Europa. Sobre isso, a gente conversa agora com Legene Mirhan, sociólogo e escritor. Oi, Legene, tudo bom? Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Eu vou comentar esse assunto específico. Os Estados Unidos, que desde o começo eles estavam criticando a China, está dando um eco aqui, não sei o que está acontecendo. Você está com outra janela aberta, de repente, do YouTube? Daí realimenta o som. Nenhuma. Está te atrapalhando o pensamento, né? Não você está chegando aí? Fecha. Quer que eu peça para o nosso produtor dar uma olhada e daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista? Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, o Alan dá uma olhada para a gente. Enquanto isso, eu aproveito para ler mais comentários que vocês estão deixando aqui para a gente. Olha, eu vi que tinha bastante coisa, então... o Reginaldo Ferreira está dando boa tarde, Thalita e a todos da TVT e os telespectadores. Yara Araújo está com a gente. Marli Rios, que é de Salvador, Bahia. Elson Josué disse assim, olha, se Dória se importasse, fecharia tudo. Dória é outro genocida. Manuel Filho está com a gente, finalmente uma notícia boa. O ministro Alexandre revogou a nomeação do delegado que serviria de capacho de Bolsonaro na Polícia Federal para encobrir os crimes da família. O Costa deu boa tarde aqui pra gente, Lafayette, Valdinês, tem bastante gente, o Wagner Espanhol que está sempre aqui com a gente. Oi, Wagner. Bacana. Pessoal, vamos fazer assim, vamos para um rápido intervalo, a gente vai conseguir ver o som direitinho do Legene, do professor Legene Mirhan, e na volta a gente já conversa com ele, tá bom? Fica por aí, bom para todos, volta daqui a pouquinho, até já. No Entrevistas desta semana, vamos conversar com o homem de 47 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais. Vamos conversar com Fernando Haddad sobre os rumos do Brasil, sobre Bolsonaro, que se autodestrói, e sobre a necessidade de governança pela qual o país clama. É nesta quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo à TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Sabe como seu filho vai ficar em casa e ainda assim continuar aprendendo? Nós preparamos uma programação especial para a turminha do ensino fundamental. Manter uma rotina de estudos é essencial para os pequenos. Então cola aqui no canal de segunda a sexta e vem aprender com a gente. Olá, pessoal! Estamos de volta ao vivo na TVT e na Rádio Brasil Atual 98,9. Se você quiser comentar pelas redes, é no facebook.com/RedeTVT ou no youtube.com/RedeTVT.
A gente teve um probleminha de conexão no bloco passado. Vou retomar a notícia para a gente conversar com o Legene Mirran, o sociólogo e escritor que participa todas as quartas aqui com a gente. Ontem, no dia em que os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1 milhão de contaminados pelo novo coronavírus, o presidente Donald Trump fez um discurso, criticou o combate do Brasil à Covid-19 e disse que estuda, inclusive, banir completamente a entrada de aeronaves comerciais provenientes do Brasil, como ele já fez com a China e a Europa. Sobre isso, a gente conversa com o sociólogo e escritor Legene Mirran, que agora está com problema de áudio resolvido, né? Oi, Legene. Estou te ouvindo, você me tudo ouve? certo. Você também? Mas eu não estou ouvindo você, mas vamos falar mesmo assim. Bom, essa questão aí essa declaração, né, essa situação que o Trump, no começo da pandemia, ele agiu como continua agindo o Bolsonaro aqui no Brasil, negando, minimizando, etc. e tal, né? Hoje os Estados Unidos passou a ser o centro da pandemia mundial, né? 1 milhão de infectados e já tem aí uma guerra do Vietnã. O Vietnã, a guerra foi de 63 a 75, por 12 anos, morreram 58 mil soldados, né? Agora, eles já ultrapassaram essa marca. Então, os Estados Unidos já perderam um Vietnã e vão perder muito mais, porque lá não existe sistema público de saúde. As pessoas morrem em casa. Tem 60 milhões de estadunidenses que não têm nenhum plano de saúde. Se chegar num hospital, ele morre na porta. Então, ele acaba preferindo morrer em casa, se tratando. Agora, também se difundiu notícias de que o vírus foi criado pela China, né? Isso para depreciar a China, né? Para a boataria. No Brasil, o próprio ministro das Relações Exteriores chegou a escrever um artigo usando o termo comunavírus, né? Como se o vírus fosse um vírus comunista, né? Então, isso aí, de certa forma, podemos dizer que colou numa parcela da sociedade. É essa mesma parcela bolsonarista que hoje apoia firmemente esse governo, votou nele, vai morrer abraçado com ele, né? Então, essa é a situação. Mas isso não vai dar certo, né? A China, que já superou, a China isolou a cidade de Wuhan no primeiro momento, 19 milhões de habitantes. Nenhuma cidade na América Latina tem essa quantidade de moradores. E a província, né, de Hubei, ela tem 70 milhões de pessoas. Tudo isso foi isolado, deu assim, completamente. Então, não tem mais infecções na China, não tem mais mortalidade, então está sob controle o vírus, né? Vamos dos Estados Unidos, desse debate da pandemia, para Israel, falar um pouquinho sobre o governo de coalizão que foi formado na última semana, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, e, na verdade, aumentam os riscos para os palestinos com esse governo de coalizão formado em Israel, né, professor? Sim, eu acabo de falar por telefone com o embaixador da Palestina, Dr. Ibrahim Al-Zeben, meu amigo de mais de 20 anos, e ele confirmou as duas coisas que eu vou dizer aqui em primeira mão para os espectadores da TVT. Primeiro, que este governo que está sendo formado, né, que se somar aos deputados do Kadima e do Partido Azul e Branco, isso ultrapassa 70 votos. Como eles precisam 61, é folgada a maioria. Fora os partidos religiosos, que têm 16 votos, e outros setores. Então, eu acho que, no limite, a sociedade israelense, 3/4 da sociedade israelense é de extrema-direita, né? Então, no limite, vão ficar aí 15 deputados, que são de origem árabe ou não, mas são de esquerda. Todos os outros 95 é de direita. Agora, eu duvido muito que isso se concretize. E aí o embaixador me confirmou que não está ainda consolidado a coligação. Quer dizer, portanto, ela pode ainda fazer água, vamos dizer. Eu leio diariamente a versão inglesa do maior jornal de Israel, que é o Haaretz, né? Você tem que se cadastrar, até eu recebo e-mail, etc.
e provavelmente vou até fazer uma assinatura eletrônica para poder ir fundo em algumas matérias, né? O Haaretz tem noticiado isso, então isso aí tem grande confirmação. Eu também liguei para uma amiga que mora na Palestina, falei com ela hoje, e esse rumor é muito forte, né? Por quê? Uma parte dos deputados do azul e branco, azul é a cor aqui do PSDB, e eu acho que eles são muito parecidos, né? É uma direita, um centro-direita, vamos dizer assim, não fundamentalista, etc. Uma parte desses deputados não aceita ser comandado pelo Netanyahu. Vamos relembrar, eles fizeram um acordo de salvação nacional por 3 anos, o mandato é certo, é 4, mas que é para enfrentar o vírus, etc, etc, né? E aí, primeiro 1 ano e meio ficaria com esse que está aí, que é corrupto, que se sair do governo poderá ser preso, tem 3 processos já finalizados contra ele. E aí uma parte dos deputados estão indignados contra isso, né? Bom, e aí, porque eu sei que o tempo corre, a outra, eu quero ler aqui uma declaração, a outra informação que eu quero dar para vocês também é mais desesperadora. Nós tocamos no assunto semana passada e agora as coisas se concretizaram. O Mike Pompeo, né, ele deu uma declaração que esse cara é cristão, sionista cristão, e é aí diretamente vinculado ao governo dos Estados Unidos. Ele diz assim, que há uma vontade do governo Trump de reconhecer as medidas israelenses de estender sua soberania e sua lei a áreas na Cisjordânia, que os Estados Unidos consideram parte do Estado de Israel. Isso é de uma gravidade. A Cisjordânia, aquele trechinho da Cisjordânia e Gaza, são mais ou menos 18% que restou da Palestina histórica, 100% em 1910. Né? Então, se aquelas 200 colônias que existem na Cisjordânia, com 200 mil judeus, cada uma tem uma média de 1.000, forem reconhecidas pelos Estados Unidos, a revelia do direito internacional, a ONU não reconhece aquelas colônias, e isso significa a anexação. Não tem outra interpretação a não ser a anexação, porque aquelas colônias, o único que reconhece são o governo de Israel, que autoriza que elas funcionam, põe lá soldados para proteger os moradores, cuidam direitinho daqueles caras. Mas o mundo inteiro, nem os Estados Unidos, jamais reconheceram, não é, aquelas colônias. Se isso acontecer, vai ser assim, viu, Thalita? Vai dar um tensionamento muito grande. O povo palestino, que não tem armas, então não vai dar para falar em resistência armada, mas eles vão resistir com paus, com pedras, com fundas, com estilingue, né? Pode ter até uma nova intifada. Isso aí é o fim do que restou da Palestina sob o controle de palestinos, né? Você coloca que pode levar uma escalada dessa violência, e lembrando que estamos vivendo um momento de pandemia de coronavírus que, inclusive, afeta esses territórios também. Eu vou já encaminhar, inclusive, a nossa conversa para a última pergunta, que é em relação a essa nova ordem mundial pós-pandemia. Todos os especialistas dizem que, de fato, o que a gente conhece hoje não será o mesmo pós-pandemia. Como que você vê essa situação e essa nova ordem pós-pandemia, professor? Então, nós também já tratamos um pouco disso, né? Eu já produzi artigos sobre isso. Eu vou produzir um segundo que mexe mais, já está rascunhado aqui, que mexe mais assim com aspectos comportamentais, pessoais, que não é o forte do sociólogo, mas também vou tratar disso, né? Que eu li bastante. Há uma unanimidade entre todos os estudiosos que o mundo vai mudar. Só que tem um pedaço dessas pessoas, eu diria assim, de cada 10, 2, eles acham que o mundo vai mudar mesmo, mas para pior. Aí é que entra a polêmica, né? Eu não estou com esse pessimismo. De qualquer forma, eu quero aqui, o nosso tempo está terminando, mas aqui pontuar, o mundo teve muitas ordens mundiais, né? Eu tenho um dos capítulos do meu livro de Geopolítica Mundial, eu trato dessas ordens, começando com a ordem... No livro está 1648, que é um chamado Paz de Westfália, um tratado assinado na Europa pelos reis, onde era uma época em que vigorava a monarquia absoluta. Mas eles faziam muitas guerras entre eles, né?
E esse tratado, essa paz, que inclusive o direito internacional pega esse tratado até os dias atuais, passado quase 400 anos, para levar em conta o quê? Soberania nacional, respeito às fronteiras. Os reis resolveram fazer esse pacto. Só que aí, eu estudando mais ainda, nós teve uma ordem mundial anterior a essa, que é uma coisa que eu também vou escrever um artigo, que foi a conquista de Constantinopla, né, pelos otomanos em 1453, que vai até a outra data significativa em 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, onde as potências imperialistas na época dividiram o mundo entre si. Então, essas datas marcam uma nova época. E entender o seguinte, nova época ou nova era mundial está relacionado com alterações no modo de produção, né, a forma como as pessoas produzem as coisas, e tem uma relação com uma luta de classes que é o que move a história. Então, isso aconteceu nesses períodos e aconteceu em muitos outros. E aí, para concluir, nós vivemos hoje o fim de uma era chamada unipolar, que foi 1991, quando acabou a União Soviética e os Estados Unidos se consolidaram como potência hegemônica única do mundo, né? Então, aí nós passamos uma grande dificuldade. Só que a partir desse momento, muita luta aconteceu. Portanto, estamos falando nos últimos 30 anos. Então, nós estamos caminhando de um mundo unipolar para um mundo multipolar. Não está consolidado esse mundo multipolar. Aí nós temos que entender, né, que o que vai produzir essas mudanças na sociedade não é a pandemia em si. A pandemia é um dos elementos, mas nós já falamos isso. O mundo já vinha de uma grande crise econômica, de uma bolha financeira de 600 trilhões de dólares, né, de capital fictício, queda brusca de petróleo, alto desemprego. Somado a esses elementos, aí vem uma pandemia. Então não é propriamente a pandemia que vai proceder à mudança, mas que eu estou almejando, acho que nós teremos uma nova ordem mundial, nós teremos, que a grande característica vai ser a China como grande potência e os Estados Unidos como potência menor ou restrita ao seu próprio território ou à própria continente americano, né? É isso. Obrigado, viu? Sempre muito bom falar com você. Você sempre traz novos horizontes, as suas pesquisas também dão conta de assuntos que a gente não costuma ver em outros lugares e sendo tratados e discutidos. Sempre interessantíssimo conversar com você, professor. Até a semana que vem, te espero na quarta-feira. Tchau, tchau. Tá bom. Obrigado, tchau. Um beijo, até. Beijo, tchau. Pessoal, vou aproveitar para ler mais alguns comentários antes da gente ir para a próxima e última entrevista. A Eliette Verônica do Amaral, a gente sempre recebe muitos elogios em relação ao Legene, e ela está elogiando. O professor Legene é muito inteligente, adoro ouvi-lo e aprendo com ele. Eu também, Eliette. A Maria Felipe disse assim, ó, independente de partido, na próxima eleição não vamos votar em candidato que não participa de debate, candidato que tem medo de enfrentamento, candidato igual ao Bolsonaro que fica no Twitter. A Maria Luísa disse assim, olha, pós-pandemia será de maior desigualdade. O professor Legene disse agora, né, de que cada 10 estudiosos, 2 têm visões mais pessimistas. E, de fato, pode acontecer da pós-pandemia ser de ainda maior desigualdade. Como a Carol, vou recuperar uma fala da Carol Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, a gente precisa aproveitar esse momento como uma janela de oportunidades, senão, de fato, a desigualdade vai ser maior. A Alzira Maria disse, boa tarde, a nossa TV do Trabalhador, ela é de São João del Rei, Minas. Dilma Alves, Magda Famil, falou, viva o povo palestino. Maria Felipe, boa tarde, estou feliz pelo STF barrar a nomeação do diretor da PF, uma notícia boa. De fato, o próprio Bolsonaro depois recuou com a nomeação. Seu sangue salva vidas. Procure um Hemocentro perto de você. Uma campanha da TVT. Meu nome é Edson, da etnia Henrique Batza, moramos no estado de Mato Grosso. A forma da nossa tribo é dança, né? Dança, canto,
festa que nós fazemos no nosso dia a dia. Esse é o forte da nossa cultura. Pesca, caça também, tudo isso. Confecção de artesanato também. Nosso desafio, nossa preocupação e o nosso desejo é que um dia nós se tornemos um povo só dentro do Brasil. Que não há diferença, discriminação racial. TVE Tocantins. A cultura passa por aqui. Todo sábado você acompanha aqui na TVT o showlivre.com. São shows exclusivos com artistas dos mais variados gêneros musicais, escolhidos especialmente para você. Showlivre.com, todo sábado aqui na TVT. Pública, digital e de graça. Oi, pessoal, voltamos ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. E a gente aproveita essa discussão política que estamos fazendo e sobre coronavírus, também sobre essa pandemia de coronavírus, para fazer uma leitura de como a mídia corporativa, a grande imprensa, tem tratado esses temas. Conversamos agora com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Laurindo Lalo Leal Filho. Oi, Lalo, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Queria saber sua opinião, desde sexta-feira, quando da demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, como que você viu a grande imprensa fazendo a cobertura sobre esse momento específico? A gente vê uma narrativa sendo criada, uma nova narrativa sendo criada em torno de Sérgio Moro, especialmente pela Rede Globo agora? Sem dúvida alguma, Thalita. O noticiário, a partir da sexta-feira de manhã, quando o Sérgio Moro deu aquela entrevista coletiva anunciando a sua saída do Ministério, passou a ser um noticiário que parecia estar dourando, principalmente da Globo, dourando a auréola de santo do Sérgio Moro. Eu escrevi nesse final de semana dizendo que estava lançada a campanha do Sérgio Moro para a eleição presidencial de 2022 pela Rede Globo. Um colega meu da universidade lembrou à tarde, quando assistiu o jornal Hoje da Rede Globo, quando a Globo fez uma edição da entrevista coletiva ou da declaração do Moro, das declarações do Moro feitas pela manhã, o jornal Hoje, segundo esse colega, lembrou a ele a famosa edição do debate presidencial de 1989 entre Lula e Collor, que ficou para os anais da política brasileira e dos estudos de comunicação. Um debate onde tudo que era ruim da fala do Lula foi mostrado, tudo que era bom da fala do Collor foi ressaltado. Isso foi dito pelos próprios representantes da Globo, né? Próprios diretores da Globo mostraram que isso foi feito realmente. Claro, não na mesma época, mas bem depois. E a edição feita da fala do Sérgio Moro de manhã, ela obedeceu os mesmos critérios de edição. Nós que conhecemos televisão sabemos como se fazem os cortes exatos nos momentos que interessam a quem está editando. Foi feito tudo para mostrar o Moro como o sujeito honrado que estava saindo porque estava indignado com aquilo que estava acontecendo. Só que não lembraram várias outras coisas, né? Por exemplo, por que ele não denunciou tudo isso antes, o que caracteriza uma prevaricação de um funcionário público. Por que não se perguntou, Thalita, naquela oportunidade, porque a Globo não perguntou, da onde viria o dinheiro que ele solicitou ao presidente da República, quando foi convidado para o cargo, caso acontecesse alguma coisa, um dinheiro de auxílio à família dele, caso acontecesse alguma coisa. Isso não existe na legislação. Da onde viria esse dinheiro? Era uma pergunta que poderia ser feita. Enfim, existiam motivos para se fazer críticas e perguntas mais indiscretas ao Moro naquele momento. Mas isso foi esquecido. Isso continuou pelo fim de semana. O Jornal Nacional fez uma cobertura também toda laudatória ao Moro e depois o Fantástico concluiu. Eu lembrei também nessa oportunidade, em relação a esses acontecimentos, que quando o Sérgio Moro foi indicado e aceitou
o convite para ser ministro da Justiça, o falecido jornalista Paulo Henrique Amorim fez uma matéria, depois do Fantástico ter dado 20 minutos para o Sérgio Moro no domingo, logo depois da indicação dele ao Ministério. O Paulo Henrique disse, bom, agora a Globo tem um candidato a presidente da República para chamar